prazer estar de novo aqui no nosso simpósio do Voz e Amor. A gente já está há alguns anos, como o doutor Juliano falou. Hoje estamos a família toda aqui e é sempre uma sensação da gente estar doando uma parte do nosso tempo, mas recebendo tanto de volta, né? Então, eu falo isso, eu sou exemplo disso, a gente transmite isso para os nossos amigos, para a nossa família. A gente poder estar aqui é para nós um privilégio, né? Então, queria só reforçar isso, né? É sempre um privilégio, a gente recebe tanto de volta, então, muito bom poder estar aqui hoje com vocês. Meu desafio era mostrar um pouquinho os avanços do tratamento de câncer de mama e ginecológico. Então, como o doutor Igor falou, o que eu vou mostrar, eu vou pedir para vocês não se atentarem a gráficos que vão aparecendo, mas eu vou explicar um pouquinho o racional das medicações atuais e o que elas estão trazendo de benefícios. Muitas vezes eu não vou chegar para vocês para colocar exatamente qual a magnitude de percentual, de estatística, mas é para explicar o quanto que os tratamentos conseguiram avançar e em que linha que eles estão indo cada vez mais, né? Então, que tipo de terapia está cada vez melhorando um pouco mais os desfechos das pacientes, tá bom? Câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Nessa última avaliação, inclusive, além de ser o mais comum entre as mulheres, ele é o câncer mais comum. Ele ultrapassou, inclusive, o câncer de pulmão, em termos de incidência. Pode passar? É ainda em torno responsável por 15% dos óbitos em todo o mundo. E no Brasil, a gente tem essa incidência que a gente já conhece um pouquinho desse último dado do INCE. Então, 30% dos tumores de mama, dos tumores femininos, são câncer de mama. Ainda no país, a gente tem, no terceiro lugar, o câncer de colo de útero. E depois, em torno de sétimo, oitavo, câncer de ovário e câncer de corpo do útero. Então, os cânceres de mama e ginecológico são basicamente essa sequência que a gente tem para as mulheres. Lembrando que em países com uma maior renda, essa incidência de câncer de colo do útero é algo impensável, né? Então, é algo que é ainda muito prevalente no nosso país, por muito pouco rastreamento adequado do câncer de colo do útero. O normal era não ter um tumor que é tão prevenível como o terceiro mais comum. Então, vou falar um pouquinho da sequência que a gente foi tendo, né? Quando que, mais ou menos no início dos anos 50, 60, a gente tinha principalmente cirurgia, radioterapia, especialmente em mama, a partir mais ou menos dos anos 70, endocrinoterapia, que os pacientes conhecem muito, são os comprimidos, né, que é hormonioterapia, tamoxifeno. Depois foram seguindo algumas evoluções muito importantes, especialmente nesses últimos 15 anos, que é o que a gente conhece hoje como terapia-alvo, que são medicações que são direcionadas para alterações específicas do tumor. E mais recentemente, nesses últimos talvez 5, 10 anos, o que a gente conhece hoje em dia por imunoterapia. Então, são basicamente esses tipos de tratamento que mais foram modificando em câncer de mama. Em câncer ginecológico, basicamente, além de a questão cirúrgica, que foi evoluindo muito em termos de técnica, muita coisa também melhorou em termos de terapia-alvo e em termos de imunoterapia para câncer ginecológico. Eu vou mostrar um pouquinho desses últimos resultados e medicações que apareceram, tá? Em mama, uma das coisas que mais foi acontecendo foi melhorar o tratamento cirúrgico. Você sabe que a cirurgia conservadora da mama, ela começou mais ou menos a ser investigada em termos de pesquisa no final dos anos 70, e ela foi muito motivada por pacientes que demandavam um tratamento que fosse menos mutilador. Isso foi muito reforçado porque no final dos anos 70 e início dos anos 80 teve também uma questão feminista muito importante. E foi uma das coisas que mais alavancaram. Um dos mastologistas mais antigos aqui da região, ele fala muito, mais antigos, né, com mais experiência, ele fala muito de como foi no final dos anos 70 ou dos anos 90 uma demanda das pacientes. Isso que fez, incentivou a modificar a questão cirúrgica, a entender que não precisava ser uma mastectomia, que era possível fazer uma cirurgia conservadora. E foram estudos de final dos anos 70 e início dos anos 90, dos anos 80, que realmente provaram que era possível fazer uma cirurgia conservadora. Hoje em dia a gente tem um desenvolvimento muito maior, inclusive de técnicas oncoplásticas, e inclusive liberações importantes, em termos de lei, de garantir a reconstrução das mamas. Próximo.
E alguns estudos conseguiram, inclusive, fazer com que a gente pudesse tirar alguns tratamentos ou provar que o tratamento com muita toxicidade não precisava necessariamente ser feito. Então, algumas coisas interessantes são estudos, quando a gente mostra que as curvas são todas umas pertinho das outras, a gente vê que fazer o sentinela, né, que é tirar a primeira área de drenagem da mama e avaliar ela podia ser tão igual a fazer pós o sentinela de secção da axila em casos específicos de poucos linfonodos acometidos, cirurgias conservadoras. Então, você vê que esse é um estudo da idade ele tem em torno de quase uns 10 anos e provou que a gente pode fazer menos esvaziamento da axila, tirar aqui todos os linfonodos. Isso tem em torno de 10 anos que foi incorporado, né? Então, assim, algumas coisas são muito novas, mas já dá um benefício muito grande que diminui o risco de fazer o edema da mão, do braço próximo. Esse é um outro estudo que consegue prover que fizer radioterapia em algumas situações também é igual retirar os linfonodos. Então, quando a gente consegue provar que algum desfecho é tão parecido com o outro e eu consigo dar menos reação, menos toxicidade, menos morbidade mesmo, né, na qualidade de vida da paciente, são quando as evidências científicas mais conseguem ajudar os desfechos. A radioterapia é um dos outros eventos e junto com a químio e a terapia-alvo foram modificando. Então, mesmo a radioterapia, ela conseguiu ao longo do tempo modificar a maneira e fazer planejamentos que fazem menos toxicidade para os órgãos em volta. Tá bom? Em termos de câncer de mama, basicamente, a partir, como eu falei, dos últimos 20 anos, apareceram medicações que são medicações-alvo. Então, elas são contra algum tipo específico do tumor de mama e algum receptor que a gente testa no tumor. Vocês têm uma noção, toda essa lista, que agora já estão com 6 medicações, foram todas mais ou menos apresentadas nos últimos 10 anos, algumas delas nos últimos 3 anos. São medicações específicas para tumores que têm alteração de HER2. Além disso, alguns outros tipos de tumores de mama conseguiram ter tratamentos, como aqueles que são os inibidores de ciclina, que melhoraram, aumentaram inclusive o tempo de vida das pacientes mesmo. Alguns com aumentos em torno de 2, 3 anos. A gente tem hoje estudos, pode passar, que para esse tipo de tumor, que é o que depende de hormônio, pode passar, passou a ter um benefício tão grande que a gente tem pacientes com mais de 5, 6 anos de tratamento. Isso era antes impensável, isso foi publicado nesses últimos 2 anos. São tratamentos que focam justamente na terapia endócrina, em você conseguir modificar o ciclo do tumor, o tempo que a célula tumoral vai replicando. Pode passar. Isso basicamente apareceu nesses últimos 5 anos. São esses estudos que a gente chama de inibidores de ciclina, que estão atualmente previstos de serem incorporados no Sistema Único de Saúde e no sistema privado eles existem pelo menos em torno de 2 anos. Né? Então, uma incorporação foi aprovada recentemente, que a gente espera que chegue efetivamente a partir do próximo ano. São medicamentos que revolucionaram muito. Então, basicamente, isso que a gente chama de inibidores de ciclina. Pode passar. Esse é o dado que eu estava mostrando para vocês. Então, a gente tem paciente que a linha de tempo de boa resposta e doença controlada está passando de 5 anos. Foi uma das coisas mais modificadoras que a gente viu recentemente. E eles foram incorporados, mas não chegaram ainda no sistema único. Então, a gente espera que isso seja o mais rápido possível. Vou dar um exemplo, por exemplo, falando da pesquisa, né? Lá na Unicamp, nós somos um centro que, por causa do nosso empenho, da nossa disposição, eu pessoalmente já fui Secretaria de Saúde, já fui conversar, já fizemos uma diretriz, junto com o Dr. Leonardo, de utilização, de incorporação dos inibidores de ciclina. A gente tem um programa de acesso. Então, a gente tem atualmente quase já 10 pacientes que estão tendo acesso aos inibidores de ciclina por causa de pesquisa, né? Por causa de acesso, por causa da gente correr atrás, por causa da gente dizer, não, nós estamos aqui como instituição e a gente está disposto a poder fazer, né, ter dado, acompanhar o paciente, incorporar mesmo uma medicação, mesmo com todas as reações, porque justamente a gente sabe o quanto que desfecho positivo ela pode dar para o paciente. Vamos passar? Esse é o câncer de mama que a gente chama HER2, e esse, como eu mostrei para vocês, são os últimos 2 anos, em termos de pelo menos 2 medicações muito modificadoras do desfecho dos pacientes.
Essas medicações, pode passar, elas principalmente modificaram tanto o desfecho, que são esses anticorpos que a gente chama, que são trastuzumab e pertuzumab, que se a gente comparar com o que a gente tinha no início dos anos 2000, que era quimioterapia, depois com o que a gente conseguiu com o primeiro anticorpo, que chama trastuzumab, e depois com o segundo anticorpo associado, que chama pertuzumab, a gente tem basicamente um ganho de quase 1 ano e meio a mais. Isso, em estudo clínico, ele significa muito, e para a vida dos pacientes significa muito. Nesses tratamentos, hoje em dia, o estudo dele já tem mais de 8 anos de segmento, tem 30% dos pacientes muito bem, há mais de 8 anos. Vários médicos oncologistas que têm pacientes que estão com o mesmo tratamento há 5, 6, 7, 8 anos. É uma minoria, normalmente é em torno de 20% dos pacientes que conseguem estar tão bem por muito tempo, mas que tiveram uma resposta considerada completa e que está mantida. Isso foi um dos maiores ganhos que a gente teve para câncer de mama HER2. E essa outra classe, que eu falei que chegou agora, nesses últimos 2 anos, a gente chama eles de ADC, que são anticorpos, são proteínas que carregam a quimioterapia. Isso é um mecanismo novo. A primeira droga desse mecanismo, ela chegou no Brasil no começo desse ano e deve chegar no começo do ano que vem uma segunda que usa esse mesmo mecanismo. São avanços que a gente foi conseguindo para dar menos toxicidade. Então é um anticorpo que ele leva ali do lado moléculas de quimioterapia. Ele se liga na célula tumoral, pode passar. Ele anda na circulação, aí ele chega na célula tumoral, pode passar. Se liga nela e joga dentro a quimioterapia. É o que a gente chama um mecanismo como se fosse cavalo de Troia, né? Então, a célula tumoral ela tem uma proteína, o anticorpo ele anda na circulação, acha aquela célula tumoral, acha a proteína, se liga nela e joga para dentro da quimioterapia. Isso diminui a toxicidade de quando a gente tem que fazer a quimioterapia direto na veia. Tá? E é uma das medicações que foram um desses últimos avanços. É um mecanismo que deve cada vez ir disseminando mais pelo racional, da gente conseguir achar uma alteração no tumor e fazer com que a medicação chegue diretamente só na célula tumoral, diminuir a reação que tem para as outras células normais. Pode passar. E foi um dos dados mais bonitos. Como o doutor Ivo falou, não vou falar tanto de gráfico, mas a gente fala que quando abre desse tamanho, é uma magnitude de benefício muito grande. Os pacientes que receberam a medicação na curva de cima tiveram um benefício muito maior do que quem não recebeu. E essa é uma dos exemplos dessa medicação, que é um anticorpo conjugado à droga. Então foi uma das coisas desses últimos 1, 2 anos que modificou tanto. Para câncer de mama, que é aquele que a gente chama triplo negativo, é o que não tem receptor hormonal nem o HER2. Ele é sempre um tumor que a gente vê uma qualidade de atendimento e de resposta muito ruim, pior do que dos outros tumores. E ele também teve o mesmo, pode passar, o mesmo dado tão positivo com o mesmo tipo de medicação, que são os anticorpos conjugados a drogas. Então também um desfecho melhorando para a curva verde, ainda muito ruim, né? Tem muitos eventos, tem muita resistência ainda, mas é um dos mecanismos que vai modificar para frente o tratamento das mulheres com câncer de mama triplo negativo. E falando um pouquinho dos tumores, que é o que a gente fala que são os que têm derivados de mutação herdada, mutação de BRCA, do gene BRCA1 ou BRCA2, foi aprovado há pouquíssimo tempo, incluído no rol da ANS, uma medicação oral, que é justamente para os pacientes que têm essa mutação de BRCA1 e 2. A medicação que chama olaparib, é um inibidor de enzima só para pacientes que têm uma mutação herdada e que essa mutação gerou ou causou, né, aumentou o risco de câncer de mama. Isso é um dado que foi considerado positivo, embora, como eu estou falando, é uma magnitude de benefício pequena, mas positiva do ponto de vista estatístico, para os pacientes com mutação de BRCA1 ou 2 e câncer de mama, e também, pode passar, para os pacientes com mutação do gene BRCA2, 1 ou 2 e tumores de ovário. Então, são dados que melhoraram os desfechos, diminuíram o risco da doença progredir e recidivar, e são medicações, nesse caso, essa medicação específica ela é oral, então é uma das limitações maiores em termos, especialmente nos serviços privados, né, no acesso, porque todas as medicações orais elas têm que entrar no rol ou não. Recentemente ela foi incorporada para câncer de ovário,
e pacientes que têm a mutação do BRCA1 ou 2. Pode passar. E a última parte que eu vou falar, em termos de tratamento e de inovações, é o que a gente chama hoje de imunoterapia. A imunoterapia, ela teve alguns avanços para câncer de mama e para cânceres ginecológicos. São avanços considerados não tão grandes quanto ela já teve para outros tumores, então tem históricos de câncer de pulmão, melanoma, que são tumores imunogênicos que a gente fala, eles realmente respondem muito à imunoterapia. No câncer de mama, o único tumor que parece que tem uma resposta boa são os tumores triplo-negativos. Então, alguns triplos negativos a gente tem que fazer uma avaliação do tumor para ver se ele tem a imunogenicidade, e aí ele pode ser utilizado. Foram 2 cenários que foram aprovados recentemente, incorporados, uma imunoterapia que chama pembrolizumab, tanto no tumor triplo negativo quando ele é avançado, quanto também quando ele é na doença inicial, na neoadjuvância, que a gente tende a fazer o tratamento antes da cirurgia. Então, esse anticorpo, essa imunoterapia, que é o pembrolizumab, ela foi incorporada recentemente no sistema privado, e ela depende ainda da gente ver a característica do tumor para ver se ele vai responder à imunoterapia. Todo racional de imunoterapia ele é muito bonito, tem vários imunoterápicos, esse aqui é o principal, aprovado recentemente para mama e para tumor de endométrio. E o racional é que o nosso sistema imune, o tumor engana o sistema imune. Em vez do nosso corpo olhar, o célula tumoral fala, tem que atacar ela, porque ela não pertence aqui, o tumor fica mascarado. E a imunoterapia, elas são anticorpos que desmascaram o tumor, tiram o que o tumor está se escondendo e faz com que o próprio linfócito, nossa célula de defesa, consiga atacar o tumor. Um racional tão grande em relação a isso, pode passar, é que você consegue fazer com que isso vá criando uma resposta imune, uma memória. Então, pacientes muito respondedores à imunoterapia, eles podem manter a resposta por muito tempo, porque o sistema imune ele vai aprendendo como é o tumor e consegue sempre manter uma resposta. Então, a chance de ter resistência àquele tratamento é menor. Pode passar. Esse é o estudo que foi incorporado agora para neoadjuvância. Então, quando a gente usa a imunoterapia no câncer de mama triplo negativo, durante o tratamento antes, junto com o químio, pode passar. E esse daqui é a imunoterapia no câncer de corpo uterino, o mesmo tipo de racional, é um outro tipo de imunoterapia, mas ele consegue ter uma resposta interessante e mantida. A gente vê quando a curva fica sempre alta, acontecem menos eventos, porque a imunoterapia tende a conseguir fazer isso. O nosso organismo ele aprende com as alterações do tumor e vai mantendo a resposta. É quando a gente vê a curva que fica assim, não vai caindo. E esse principalmente, então, é a última parte que eu estava falando do tumor ginecológico. Essa foi a última evolução que teve de tratamento de câncer de colo uterino, que era sempre um tumor que teve tão poucos avanços. É também o mesmo racional de imunoterapia. O dado é da mesma medicação, chama pembrolizumab, em que conseguiu diminuir a sequência de eventos no câncer de colo uterino avançado, justamente porque também, do ponto de vista de imunoterapia e de alteração no tumor de colo uterino é muito importante. Ele é um tumor que tende a ter essa imunogenicidade. Então, por isso que ele foi um dos tratamentos que foi incorporado agora, também esse ano, juntamente com quimioterapia, e consegue diminuir a resistência e melhorar o tratamento, tendo menos eventos, menos progressão. Ele ainda para a doença de colo do útero mais avançada. Por esse meu último slide, só colocar um pouco para vocês que a gente tem, no momento de tratamento e diagnóstico, incorporando um pouquinho o doutor Juliano falou, a gente tem basicamente 3 momentos, né? Existe um momento que é o que a gente fala que é o intervalo do paciente. Quando ele tem um sintoma, quando ele percebe que aquilo é perigoso, que pode ser um tumor e que ele procura atendimento. Esse é o intervalo que o paciente tem. Como é que ele vai ter acesso, como é que ele vai conseguir ir na unidade básica, como é que ele vai ser inserido no sistema CROSS e como que ele vai conseguir acesso até um diagnóstico, né? Às vezes esse intervalo ele não é por sintoma, ele pode ser só por rastreamento. Atualmente no Brasil, a gente tem, nesse último dado que a gente coletou no CAIS, 60% dos pacientes que chegaram com câncer de mama já tinham sintomas. Então a gente tem focado mais em conseguir tratar rapidamente quem já tem sintoma do que fazer rastreamento, para a gente tentar melhorar os desfechos dessas mulheres, a ponto de a gente conseguir melhorar também o desfecho de quem
está fazendo um exame de rastreamento. Tá? Se a gente não conseguir minimamente tratar quem tem um nódulo na mama crescendo, a gente não vai conseguir nem se organizar para tratar quem não tem absolutamente sintoma nenhum e está fazendo rastreamento com o exame normal. Tá? Então, essa é a nossa urgência como país de média e baixa renda. Tratar, dar acesso a quem tem já um sintoma. E esse é o que a gente chama de intervalo do paciente. O resto, da sequência, é o diagnóstico do intervalo. A partir do diagnóstico, nós temos uma lei no Brasil, que é a lei de 60 dias. Ela é citada em reuniões da Organização Mundial de Saúde. Né? Eu acho que eles só não entendem que é uma lei que como não tem tanto... O paciente tem que buscar mesmo o seu direito, ela não tem uma penalidade direta, né, para o sistema, ela tende a ser pouco executada. Porque é justamente o intervalo do paciente ter um diagnóstico na mão de um câncer e chegar a um tratamento, ter acesso a um tratamento. Isso é uma das coisas dos últimos dados, também coletados no CAISM, isso leva 6 meses, isso não leva 60 dias. Tem levado 6 meses em média. E esse é um intervalo que a gente precisa melhorar. E aí, por fim, para a gente depois melhorar e conseguir melhorar mais ainda os desfechos das mulheres com câncer de mama, que é quando a gente vai, como eu mostrei para vocês, todos os tratamentos que vieram melhorando. Né? Mas a gente tem muita coisa para melhorar. Desde a conscientização, para até o próprio paciente buscar ajuda, buscar resultado, buscar exame, buscar atendimento precoce, ter acesso adequado, que aí, eventualmente, a gente melhorar até ainda com bons tratamentos que vem cada vez melhorando graças à ciência e à pesquisa. Obrigada. Pelo avançar da hora, a gente não vai fazer uma sessão agora de perguntas, mas nós estaremos à disposição no intervalo do almoço. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai responder. Eu acho que foram palestras maravilhosas, eu fiquei extremamente emocionado. E eu acho que isso vai mexendo com coisas na cabeça da gente, a gente vai pensando em outras coisas. Eu acho que provavelmente vocês devem ter alguma pergunta e a gente se coloca à disposição. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite e a gente retorna ao meio-dia 1h30. Vai ter uma sessão opcional que vai ser uma vivência do feminino com a psicóloga Estela. Isso, ao meio-dia a 1h, não é isso? Então, obrigado a todos.